Existe um lugar na Terra onde a lógica morre e o oceano se torna um carrasco silencioso. 1 milhão de quilômetros puro terror. O que você está prestes a ver não são lendas de marinheiros. É a verdade nua e crua que o governo tentou enterrar no fundo do abismo. Neste exato segundo, centenas de aviões e navios jazem em um cemitério vertical, onde a pressão esmaga até os segredos mais profundos. Imagine ser engolido por um céu que se dobra sobre si mesmo, onde o rádio só emite o som de vozes que já morreram há décadas. Nessa jornada de 15 minutos, vamos descer onde a luz não chega, para confrontar a anomalia física que desafia a ciência moderna. Não estamos falando de alienígenas, estamos falando de uma falha na própria estrutura da realidade, escondida sob as ondas das Bermudas. Você sentirá a pressão, você sentirá o isolamento e, ao final deste vídeo, você entenderá porque o oceano nunca devolve o que ele decide levar. Prepare sua mente. O que a ciência acaba de descobrir no leito marinho vai transformar seu conceito de impossível em puro terror. Este é o documentário definitivo, o registro final sobre o Triângulo das Bermudas. Bem-vindo à Forja do Esquecimento. Aperte os cintos. Nossa primeira parada é em 1945, onde o pesadelo começou com 5 aviões que simplesmente pararam de existir. 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros Avenger decolaram da Flórida para um treinamento de rotina. O céu estava limpo, mas o destino era o esquecimento. Charles Taylor, um instrutor experiente com milhares de horas de voo, liderava a formação. Ele não sabia que seus instrumentos estavam prestes a traí-lo. 1 hora após a decolagem, a voz de Taylor ecoou no rádio, trêmula. Suas palavras marcaram o início de um dos maiores mistérios da história militar. Ele relatou que ambas as suas bússolas haviam parado de funcionar. O oceano lá embaixo não se parecia com nada que ele já tivesse visto antes. Não sabemos onde estamos. Tudo está errado. Até o oceano parece estranho, disse Taylor, enquanto o pânico se espalhava pelos outros 4 aviões. Na base, os operadores ouviam os pilotos discutindo entre si. Eles estavam perdidos em um labirinto de nuvens e interferências magnéticas inexplicáveis. À medida que o combustível acabava, Taylor deu a ordem final. Quando o primeiro descer abaixo de 10 galões, todos nós cairemos juntos. O sol se pôs e o voo 19 mergulhou na escuridão total do Atlântico. Nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhum corpo jamais foi encontrado. Mas o horror não parou por ali. Um avião de resgate Mariner, enviado para buscá-los, também desapareceu do radar apenas 20 minutos depois. 13 homens a bordo do resgate evaporaram no ar. Em uma única noite, o Triângulo das Bermudas reivindicou 27 vidas e 6 aeronaves. Por décadas buscamos portais, mas ignoramos a força mais destrutiva da natureza. Ondas gigantes que surgem do nada sem qualquer aviso prévio. No Triângulo, 3 correntes oceânicas colidem com fúria. Quando elas se encontram, criam montanhas de água que atingem 30 metros de altura. Cientistas da Universidade de Southampton provaram. Essas ondas têm o poder de partir um navio de carga ao meio em menos de 5 segundos. Imagine uma parede de água com o peso de 10.000 elefantes caindo sobre o convés. Não há tempo para emitir um SOS. O navio apenas deixa de flutuar. É um fenômeno geométrico. Ondas pequenas sobrepõem-se até formarem um monstro de pressão hidrostática capaz de vergar o titânio. Neste laboratório de morte, o metal é tratado como papel. Encontramos navios no fundo que parecem ter sido amassados por uma mão gigante. Mas por que os aviões também caem? A resposta está escondida em bombas de gás invisíveis que emergem do leito marinho como vulcões frios. O metano hidratado, ou gelo de fogo, está preso sob o solo.
Quando ele escapa, transforma o oceano num banho de espuma, sem qualquer flutuabilidade. Um navio pode estar a navegar calmamente e, num segundo, o mar sob ele simplesmente desaparece. Ele cai num buraco de ar e água. Esta é a armadilha perfeita, uma combinação de ondas montanhosas e oceanos que perdem a densidade. O triângulo não é um lugar, é um mecanismo de execução. Mas as ondas e o gás não explicam tudo. Há relatos de pilotos que atravessaram nuvens e emergiram em outra década. O fenômeno do nevoeiro eletrônico. Bruce Gernon, em 1970, descreveu ter entrado em um túnel de nuvens que girava em espiral, sugando seu avião como um aspirador dimensional. Dentro desse túnel, o tempo parou. Os instrumentos de navegação enlouqueceram e o rádio emitia apenas um zumbido vindo de outro mundo. Gernon voou por apenas 3 minutos, mas quando saiu do túnel, estava a 100 milhas de distância. Ele havia dobrado o espaço-tempo. A teoria científica sugere que as tempestades solares interagem com o magnetismo local, criando fendas na nossa percepção tridimensional. Neste estado, o avião se torna uma antena para o caos. O metal da fuselagem vibra em uma frequência que a física moderna ainda não consegue explicar. Relatos militares classificados falam de radares que detectaram objetos movendo-se a milhares de quilômetros por hora antes de simplesmente evaporarem. O nevoeiro eletrônico não apenas esconde o navio, ele apaga sua assinatura da nossa realidade, deixando apenas o vazio para trás. Se você estiver preso neste nevoeiro, não há para onde correr. O horizonte desaparece e o céu e o mar tornam-se uma única massa cinzenta e infinita. Bruce Gernon sobreviveu para contar sua história, mas quantos outros entraram no túnel e emergiram em um tempo onde não pertencem mais? O Triângulo das Bermudas é um dos únicos 2 lugares na Terra onde a bússola ignora o magnetismo e aponta para o norte verdadeiro. Essa variação de 20 graus é a diferença entre chegar em casa ou voar direto para o coração da morte, sem nunca perceber o erro. Mas o que causa esse desvio? Varreduras de sonar revelaram montanhas subaquáticas com concentrações massivas de magnetita e minerais raros. Essas jazidas agem como ímãs gigantescos, puxando não apenas as bússolas, mas distorcendo as comunicações via satélite de última geração. Nas profundezas da fossa de Porto Rico, a 8.000 metros de profundidade, a pressão é tão alta que a própria geologia se torna elétrica. Expedições independentes afirmam ter encontrado estruturas geométricas perfeitas no leito marinho, pirâmides de cristal que não deveriam estar ali. Se essas estruturas são naturais ou artificiais, a ciência ainda debate, mas sua capacidade de canalizar energia eletromagnética é inegável. Pilotos que sobrevoam essas coordenadas exatas relatam falhas em todos os sistemas elétricos, como se o avião estivesse sendo drenado por baixo. Estamos lidando com um gerador natural de caos, uma falha geológica que transformou o Atlântico em uma bateria viciada em destruir tecnologia. Mas se o magnetismo desorienta, o que acontece com aqueles que perdem o sentido do tempo antes de tocarem a água? O mistério se aprofunda agora. Muitos navios não afundam. Eles são encontrados à deriva, intactos, mas sem uma única alma a bordo, como se a tripulação tivesse sido apagada da existência. No caso do Carroll A. Daring, em 1921, o navio foi achado com as refeições ainda quentes sobre a mesa, mas nenhum sinal de luta. Botes salva-vidas estavam nos seus lugares, objetos pessoais permaneciam intocados. Para onde foram os homens, que ali viviam há poucos minutos? A ciência
tenta explicar o fenômeno através de ondas infrassônicas, frequências tão baixas que o ouvido humano não capta, mas o cérebro sim. Essas frequências induzem o pânico absoluto, alucinações e um desejo incontrolável de saltar ao mar para fugir de um perigo invisível. Imagine uma tripulação inteira hipnotizada pelo som do próprio oceano, caminhando em direção à borda sem proferir uma única palavra. O triângulo não precisa de tempestades para matar. Ele pode simplesmente sussurrar para você até você decidir que o abismo é o seu único refúgio. O que resta são cascas vazias de aço e madeira, monumentos ao silêncio, que vagam pelo Atlântico como lembrete de uma fome que nunca cessa. Muitos desses navios fantasmas acabam no mar dos Sargassos, uma zona de águas estagnadas, onde o tempo parece ter parado para sempre. Mas se o som pode expulsar os homens dos navios, o que está acontecendo nas profundezas para gerar tamanha energia? A resposta está nos vulcões de lama. Escondido sob os bancos de areia das Bahamas, existem portais reais para o centro da Terra, os buracos azuis, cavernas verticais de profundidade infinita. Essas estruturas não são apenas buracos. Elas são pulmões geológicos que respiram com a maré, criando redemoinhos que podem engolir embarcações inteiras. Quando a maré muda, a pressão interna expele colunas de água com tal violência que pequenos barcos são arremessados para fora, como brinquedos. Lá dentro, mergulhadores descobriram esqueletos de baleias e destroços de barcos que foram sugados para um labirinto de túneis que nunca termina. Esses túneis conectam o oceano a cavernas profundas sob as ilhas, criando correntes internas que desafiam a navegação e a sobrevivência humana. Muitos navios desaparecidos podem não estar no leito marinho, mas presos dentro da própria crosta terrestre, em túneis onde a luz jamais chegará. O perigo aumenta com as nuvens de enxofre, uma névoa tóxica de ácido sulfídrico que mata instantaneamente qualquer mergulhador que a toque. É um mundo alienígena dentro do nosso, onde a pressão e a química criam um ambiente tão hostil quanto a superfície de Júpiter. O Triângulo das Bermudas respira, e cada vez que ele inala, algo da superfície é convidado a desaparecer para sempre em suas entranhas. Mas se a Terra engole navios, o que explicaria os estranhos objetos luminosos que saem da água e sobem ao espaço em velocidades impossíveis? Nem todos os mistérios das Bermudas descem para o fundo. Alguns parecem emergir dele a velocidades que desafiam as leis da hidrodinâmica. Marinha e operadores de sonar relatam objetos movendo-se a 400 nós sobre a água. Para comparação, o submarino mais rápido do mundo mal atinge 40. Estes são os usos, objetos subaquáticos não identificados, tecnologia que transita entre o oceano e o espaço, como se a densidade da água não existisse. Em 1963, durante um exercício naval, um submarino dos Estados Unidos detectou um objeto a seguir a sua frota a 8.000 metros de profundidade. O objeto manobrou com tal agilidade que os engenheiros afirmaram: sob aquela pressão, qualquer estrutura feita pelo homem teria implodido instantaneamente. Seriam estas máquinas as responsáveis pela desorientação eletrônica dos aviões? Fontes de energia tão potentes que fritam circuitos a quilômetros de distância. A teoria da propulsão por cavitação magnética sugere que esses objetos criam uma bolha de vácuo ao seu redor, eliminando a resistência do oceano. Isso explicaria por que radares de aviões captam alvos fantasmas, que surgem do oceano e desaparecem no espaço em segundos. Estamos perante uma inteligência que utiliza o Triângulo das Bermudas como uma base natural, protegida por quilômetros de água e pressão intransponível. Mas se eles estão lá embaixo,
O que acontece quando a sua tecnologia entra em conflito com o magnetismo natural da Terra? O resultado é o colapso da própria realidade. Onde a luz morre e o magnetismo distorce a vida, a evolução tomou um caminho sombrio, criaturas que a biologia não consegue classificar. Nas fossas abissais das Bermudas, a radiação eletromagnética parece acelerar mutações, criando monstros de proporções colossais. Relatos de cabos submarinos rompidos mostram marcas de mordidas que não pertencem a nenhum tubarão conhecido pela ciência. Existem registros de sonar detectando massas biológicas maiores que baleias azuis, movendo-se de forma inteligente em direção a embarcações. Essas criaturas utilizam eletrolocalização para caçar. Para elas, o motor de um barco é como um farol gritando no meio de uma escuridão eterna. Mergulhadores de águas profundas falam de nuvens de carne, colônias de organismos sifonoforos que se estende por centenas de metros. Neste ambiente hostil, a carne e o metal começam a se fundir. Crustáceos que se alimentam de ferrugem e crescem sobre cascos de navios como uma armadura viva. Se você cair nessas águas, o frio não será seu pior inimigo. O triângulo tem estômagos que nunca foram saciados em milhões de anos. A biodiversidade aqui é um erro geológico, um santuário para o que deveria ter sido extinto, protegido pela barreira intransponível da pressão. O que mais se esconde onde está a pressão é capaz de fundir o carbono em diamante? Talvez a vida ali não seja baseada apenas em células, mas em energia pura. Muitos que retornam do triângulo trazem mais do que apenas traumas. Seus corpos tornam-se laboratórios vivos de anomalias físicas. Exames de sangue revelam níveis de radiação ionizante que só seriam possíveis em astronautas que passaram meses no espaço profundo. Pilotos relatam lapsos de memória celular. Eles lembram de voar por horas, mas seus relógios biológicos envelheceram apenas alguns minutos. A pele de alguns sobreviventes desenvolveu marcas geométricas, padrões de queimadura que seguem a linha do campo magnético da Terra. Psiquiatras militares documentaram o olhar das Bermudas, um estado de choque catatônico, onde o paciente afirma ouvir o som do tempo se partindo. Há relatos de objetos metálicos, como alianças e relógios, que se fundiram à pele durante a travessia pelo nevoeiro eletrônico. Cientistas teorizam que a ressonância da área altere o DNA, reescrevendo as instruções básicas da vida sob a influência de campos magnéticos extremos. Essas pessoas tornam-se estranhas em suas próprias casas. Elas sentem a eletricidade nas paredes, ouvem frequências de rádio e perdem a noção de gravidade. O triângulo não tira apenas a vida. Ele às vezes devolve a casca, mas mantém a alma presa em uma dimensão que não podemos mapear. Os sobreviventes são os avisos vivos. Eles são a prova de que cruzar o limite das Bermudas é um caminho de ida, mesmo para quem consegue voltar. Se o triângulo é apenas um mito, por que satélites militares mostram glitches propositais e áreas pixeladas exatamente onde os sumiços ocorreram? Arquivos recentemente vazados sugerem que a NASA detectou uma anomalia gravitacional sobre o leito marinho, que desvia a trajetória de satélites em órbita baixa. Existem zonas de silêncio absoluto, onde o sinal de GPS é substituído por coordenadas que levam a lugares que não existem em nenhum mapa oficial. Navios de pesquisa da Marinha são vistos circulando áreas vazias do oceano por meses, operando sonares de ultra baixa frequência que matam a vida marinha ao redor. Mergulhadores que tentam explorar as coordenadas mais profundas são interceptados por patrulhas subaquáticas, sem insígnias, operando drones invisíveis ao radar. Por que o governo gastaria bilhões para patrulhar um cemitério de lendas? A resposta pode estar no que eles extraem dessas fendas abissais. Relatos indicam que a energia extraída dessa região
e está sendo testada em propulsões que tornaria o combustível fóssil obsoleto ou armas impossíveis. O Triângulo das Bermudas não é um mistério para quem detém o poder. É uma mina de ouro tecnológica protegida por uma cortina de medo e desinformação. Enquanto o mundo discute alienígenas, a verdadeira guerra ocorre no silêncio do abismo, longe dos olhos do público e do alcance das leis. Eles sabem o que está lá embaixo. Eles sabem por que os aviões caem. E eles farão de tudo para que continue acreditando que é apenas uma má sorte. Diante da imensidão do triângulo, somos lembrados da nossa própria fragilidade. Mas onde existe o fim, também existe a semente de um novo começo. O oceano não é apenas um cemitério, é a última fronteira da nossa ignorância, e cada mistério revelado é um degrau para a nossa evolução. Se você chegou até aqui, você faz parte da elite que busca a verdade acima dos mitos. Inscreva-se para não perder nosso próximo mergulho no desconhecido. Talvez o triângulo não esteja tentando nos destruir, mas sim nos forçar a olhar para dentro, a entender que o tempo e o espaço são apenas ilusões da nossa percepção. Aprendemos que o medo é o preço da descoberta e que a esperança é a bússola que nunca nos deixa perder o rumo, mesmo no coração da tempestade. O que encontramos no abismo não são apenas navios, mas a prova de que a humanidade é capaz de enfrentar o impossível e continuar navegando. Deixe nos comentários qual desses mistérios você acredita ser a chave final. Sua teoria pode ser o tema do nosso próximo documentário. Nós não somos o mesmo após cruzarmos o triângulo. Agora você carrega a verdade que muitos preferem ignorar. O mistério não acabou, ele apenas começou. Mantenha Seus olhos no horizonte e sua mente aberta para o inexplicável. Eu sou seu guia através do véu, e a jornada continua em breve.